Festa do Malandro. As melhores pegadinhas da TV. As garotas mais sensuais. E os concursos Dança da Manivela. O homem mais bonito do Brasil. A gordinha mais sexy. O quadro Lelé da Cuca tá soltando os bichos. Vai ter gente engolindo rã, minhoca e até brasa. Prepare-se para ver imagens inéditas de um disco voador apresentadas pelo Paranormal Urandir. Festa do Malandro. A partir das 4:30 da tarde. E à noite, a partir das 9:30, a festa continua para deixar o seu sábado muito melhor. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. O Sérgio Malandro foi uma descoberta do Silvio Santos. Ele participou de uma gincana do programa Cidade contra Cidade, quando o Silvio conheceu, e em sua equipe estava Xuxa, que estava dando seus primeiros passos em sua carreira de modelo, e Silvio Santos gostou do jeito extrovertido do Sérgio Malandro e o convidou para trabalhar em sua emissora. Ele bem que tentou levar a Xuxa, mas o Silvio Santos não quis. No SBT, Sérgio Malandro fez um pouco de tudo. Ele atuou como repórter, apresentador, jurado, até que ganhou um programa para chamar de seu em 1987 para fazer concorrência com a sua amiga, irmãzinha como ele costuma dizer, a Xuxa. O Hora do Capeta, que o colocou entre os artistas infantis da época e fez um grande sucesso, a ponto de ser levado para a Globo em 1990, onde ficou até o final de 1992. Em 1993, ele foi convidado para apresentar o Tudo por Brinquedo na SNT, mas acabou voltando para o SBT, onde apresentou um programa que levava o seu nome, dirigido ao público infantil, de 1994 até 1996. E em 1997, tudo mudou, ou melhor, o Sérgio Malandro continuou o mesmo, mas passou a direcionar o seu programa para um público adulto e cometeu a façanha de bater a Globo em uma emissora pequena. Vou te contar essa história, então já aproveita e se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha também, o seu comentário é muito importante. E você pode encontrar essas informações em outras redes sociais. Os links estão na caixa de texto aqui embaixo, é só clicar que você vai direto para lá. E se você quiser conteúdo exclusivo, então assine o Clube de Membros. Os inscritos recebem vídeos extras e vêm com antecedência os vídeos públicos. A mensalidade é bem baixinha, é um valor simbólico. Te espero por lá também. Em 1997, os sócios da produtora Ômega Produções, que mais tarde compraram a concessão da Rede Manchete e fundaram a Rede TV, já compravam horas da emissora para transmitir seus programas. Um deles era A Festa do Malandro, que ficou no ar em 1997 e 1998. O programa era a junção do melhor do pior que existia na TV na época. Usava os mesmos apelos do Cassino do Chacrinha, mas sem o orçamento da Globo. No palco ao vivo, os concursos Dança da Manivela. O homem mais bonito do Brasil. A gordinha mais sexy. Assemelhando-se ao programa do Ratinho. Vai ter gente engolindo rã, minhoca e até brasa. Prepare-se para ver imagens inéditas de um disco voador apresentadas pelo Paranormal Urandir. Inclusive contava com a participação de Pedro de Lara, que tinha sido um dos jurados mais icônicos do Cassino, e depois do Show de Calouros também do SBT. Quando Almicário da Levo e Marcelo de Carvalho compraram a Manchete, cogitou-se a ida de Sérgio Malandro para a Rede TV. Porém, ele assinou com a CNT Gazeta e o programa passou a ser produzido pela emissora. Nessa fase, a atração ganhou 2 horários no mesmo dia. Um pela tarde, entre 16 e 20h30, quando fazia uma pausa para o programa do missionário R.R. Soares, e depois voltava e ficava no ar até 1 da madrugada de domingo. Festa do Malandro, a partir das 4:30 da tarde. E à noite, a partir das 9:30, a festa continua para deixar o seu sábado muito melhor. Esses 2 horários foi meio por acaso. Ele começou fazendo o programa à tarde, e era horário comprado, ou seja, um programa independente. A emissora vendia o espaço para ele, né? Assim como vendia para o pastor R.R. Soares também, que entrava depois. E depois do pastor entrava o apresentador E.V. Sobral, que também comprava o horário. O programa do Sérgio Malandro não tinha plateia, mas ele gravava com a mesma vibe de um programa de auditório. E para dar mais dinamismo à atração, ele contava com o apoio das malandrinhas e apresentava muitas pegadinhas. Aí nasceu o jargão
Ah, pegadinha do malandro! As malandrinhas eram assistentes de palco do Sérgio Malandro e executavam a mesma função das paquitas do show da Xuxa na época em que Sérgio Malandro apresentava programa infantil. E assim como ele, elas também foram atualizadas para a versão adulta. Usavam pouquíssima roupa, quase nada. E estavam lá basicamente para prender a atenção da audiência masculina, dançando em trajes sumários. E com o tempo foram ganhando mais protagonismo. Até ganharam música para fazer show. Aliás, o Sérgio Malandro fazia uma coisa meio estranha. Ele praticamente oferecia as meninas para os telespectadores. Tipo, você quer passar um dia como das malandrinhas? Envie sua carta para a produção. Se você quiser passar um dia inteiro com uma das malandrinhas, participe! A formação mais conhecida da Festa do Malandro foi composta por Fabiana Pierottini, Lívia Andrade, ela mesma, bem essa que você está pensando, antes de ir para a Globo, antes de trabalhar no SBT, ela foi malandrinha do Sérgio Malandro na CNT Gazeta. Bom, na verdade, ela tinha ido do SBT para a CNT. Antes de ser uma malandrinha, ela tinha sido uma garota fantasia, uma daquelas meninas que ficavam dançando lá no programa Fantasia. Junto com elas tinha a Elaine Pinheiro e Sara de Oliveira, que também faziam parte do grupo. Não foram as únicas, essas foram as mais populares. Teve também a Vivi Fernandes e a Cíntia Santos. Apesar de a Cíntia, apesar da Fabiana, né, a Pierottini, falar numa entrevista que a Viviane não foi malandrinha. Ela foi assistente de palco. Muitas meninas falam que foram malandrinhas, mas na verdade nunca foram malandrinhas. Nunca foram malandrinhas. Por exemplo? Ah, não sei, não quero assim ideia ficar julgando assim nome, sabe? Vivi? A Vivi não era malandrinha. Não era. Não, ela foi assistente de palco. Quanto a Cíntia, não sei qual foi seu real papel, né? Se ela foi malandrinha ou assistente de palco, mas seguiu uma carreira bem diferente, corajosa na época. Ela se tornou a cybergata da revista Playboy. Depois participou do Dream Cam, um site para adultos em que mulheres ficavam confinadas em uma casa, do jeitinho que vieram ao mundo, interagindo com internautas através de 2 chats. Mais tarde ingressou no elenco das Brasileirinhas, produtora de filmes adultos explícitos, e também participou de produções para produtoras estadunidenses, a Elegant Angel e a Wicked Pictures. Já Vivi saiu do programa alegando problemas pessoais com Sérgio Malandro, que iam de assédio sexual a consumo de drogas. Mas é que tomou uma proporção tão diferente do que era, e eu fui tão hostilizada, foi tão ruim, sabe? Para mim e para ele. Ele foi várias vezes no Gugu e eu tava lá como dançarina e tinha o time feminino e masculino, e às vezes o masculino ficava sentado na frente das dançarinas. Ela também assinou contrato com a produtora de filmes adultos, a Brasileirinha, e posou para a revista Sexy. Primeiro Sexy, depois Brasileirinha. Em junho de 2001, 3 das malandrinhas foram capa da revista Playboy. E 3 meses depois, foi a vez de Lívia Andrade protagonizar um ensaio solo. Ela só não saiu com a gente porque ela era menor. Tanto é que depois de 2 meses ela fez 18 anos e saiu. Com o fim do programa, em 2002, a Lívia voltou para o SBT. Em 2005, a Elaine foi para a Record, onde atuou como assistente de palco do Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, que mais tarde passou a ser apresentado por Rodrigo Faro. Mas voltando ao começo da fase do programa na CNT Gazeta, no dia 15 de maio de 1999, a direção da Gazeta se deu conta que o EV Sobral, que também comprava horas, não tinha pago a sua faixa de exibição e não tinha nada para colocar no horário. Mas o Sérgio Malandro estava por lá, e disse que se eles quisessem, ele poderia entrar ao vivo com as pegadinhas que tinha gravado. Quando ele entrou no ar, a audiência começou a subir cada vez mais, e chegou a 19 pontos, ficando em primeiro lugar no Ibope. Ele ficou tão eufórico que começou a quebrar algumas coisas do cenário. Chorou, ficou muito emocionado, a produção ficou emocionada. Ele disse que pagaria do próprio bolso depois das coisas que ele estragou. E acredite, eu estava assistindo. Pausa para uma exposição pessoal. Eu sou de uma família grande. Eu sou o 9º dos 10 filhos que meus pais tiveram. Então os meus sobrinhos, filhos das minhas irmãs mais velhas, nós temos praticamente a mesma faixa de idade. E naquela época, eu, um dos meus sobrinhos e um primo, nós tínhamos uma relação muito próxima. Era meio que um clubinho, Quando a gente se encontrava, rolava muita conversa aleatória. E a gente adorava essas bizarrices de televisão. Gente, naquela época era o ápice do caos na televisão.
Tinha programa com striptease e nudez frontal feminino e masculino nas madrugadas da Band. Além do clássico Cine Privé, Sessão Emanuele. As matérias do SBT Repórter eram muito apelativas. A cada semana estavam em uma praia de nudismo, um clube de nudismo, uma vila nudista, sempre com nudez, sem censura. E o programa do Ratinho? Ele mostrava coisas absurdas. Absurdas. E a gente se deliciava com essas bizarrices. Então o programa do Sérgio Malandro era só mais um, e ele pegava pesado também. Para você ter uma ideia da insanidade, né, do apelo para se manter com a audiência alta, em agosto de 2000, o programa exibiu uma pegadinha com o cantor Rafael Ilha. Ele tinha ficado muito famoso no Grupo Polegar, né, mas se afundou nos entorpecentes e estava lutando contra o vício, e foi abordado nos bastidores da emissora, quando ele foi participar do programa. Foi abordado por um produtor do programa, ele ofereceu açúcar embrulhado para aparecer, né, aquelas coisinhas proibidas. O pessoal da produção demorou uns 2 minutos para me soltar do cara. Gerou repercussão, mas da forma errada, porque o Ministério Público abriu uma investigação e depois disso, não que seja por causa disso, mas o Rafael teve uma recaída e acabou preso com alguns papelotes algumas semanas depois. A mãe dele responsabilizou o Sérgio Malandro por essa recaída. Depois que Sérgio Malandro chegou ao primeiro lugar no Ibope, ele assinou um contrato com a emissora e começou a fazer cada vez mais sucesso, né? Então, não quer dizer que ele tenha se mantido na liderança da audiência, mas dava picos de 10 pontos e colocava o programa em terceiro lugar ou segundo lugar, ou seja, contra o SBT, contra a Manchete, contra a Record, contra várias emissoras grandes, contra a Band. E algumas pessoas começaram a ir até o estúdio para assistir a gravação. Aí a produção achou legal colocar uma plateia e ia muita gente assistir. Foi nessa fase da plateia que aconteceu essa pegadinha com o Rafael. E outros artistas também passaram pelo programa. Até a Jaque Petkovic, que estava saindo muito bem na apresentação do Bom Dia e Companhia no SBT, apareceu por lá. Como é que é o programa? Tá ótimo, né? Agora vai vir aí novidades. Novidades? Novidades. Um dos apelos mais toscos, mas que não tinha como não falar a respeito na época, foi o quadro Casa dos Desesperados. Era uma paródia da Casa dos Artistas do SBT, que por sua vez era um plágio do Big Brother. A Casa dos Desesperados era um apartamento minúsculo com uma piscina de plástico onde colocavam gente dos mais diferentes estereótipos para disputar o prêmio de R$1.000 e uma cesta básica. A parceria da CNT e da Gazeta tinha dado certo já no começo da década de 90, lá em 1993, quando a TV ON de Curitiba se converteu em CNT. Ambas não viveram uma lua de mel eterna, né, mas conseguiram ganhar uma repercussão nacional. E a parceria chegou ao fim em 2000. A partir de então, o programa Festa do Malandro ficou sendo apresentado apenas na Gazeta em São Paulo e saiu do ar em setembro de 2002, devido à estratégia de redução de custos da emissora. Bem, meus queridos, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.